Hora do Conto Conversa vai falar hoje com uma pessoa muito especial, que eu tenho a honra, a alegria de conversar com essa querida, que é professora, ela é contadora de histórias e também é mãe. Olha só, além disso tudo, ela também é acadêmica patrona da cadeira 18 da Academia Brasileira de Contadores de História. Estão pensando que é só isso? Não! Ela participa do grupo Línguas Encantadas e Encantantes de São Paulo, encabeçou a campanha Fique em Casa e Ouça Histórias em plena pandemia. Ela faz eventos em bibliotecas, livrarias, festas, escolas, dá oficinas de contação de histórias e também é escritora. Eu tenho a honra, a alegria de falar com ela, a maravilhosa Camila Genaro. Ô Camila, muito obrigada por estar participando da Hora do Conto Conversa, de falar comigo de uma forma tão bacana, de ser como você é. E eu tenho a alegria de ter várias coisas em comum aí com a Camila, né? Somos professoras, somos contadoras de histórias, né? E também somos mãe de João Pedro. E os nossos filhos adoram dançar. Enfim, são muitas coincidências bacanas. Muito obrigada mais uma vez e um beijo, Camila. Olá, Leda, olá todo mundo da Hora do Conto. Obrigada a você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui respondendo todas essas questões. Bora conversar, hein? Como que você começou a contar histórias? Que cursos que você fez? Eu comecei a contar histórias para valer no magistério. Porque antes, lógico, a gente conta história quando é pequena. E antes de ser contadora de histórias, eu costumo dizer que eu era uma escutadora de histórias. Eu escutei muitas histórias. Então, e aí eu acho que isso também fez formar a contadora de histórias que existe dentro de mim, a minha voz narrativa. Mas de verdade, verdadeira, foi no magistério que eu descobri o curso de contação de histórias, que eu nem sabia que existia, nem tinha noção do que se tratava. E aí fui lá para ver o que era. Eu falei, que dia? Acho que é isso, né? Vamos lá para ver. E era o curso do Proler. O Proler na época estava expandindo as suas ações pelo Brasil, que ele tinha um núcleo muito no Rio de Janeiro e aí começou a viajar para outros lugares e tal, foi bem bacana. E chegou em Santos, que é a cidade onde eu moro. E eu fui lá fazer. Primeiro dia eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois eu fui entendendo, porque eu era muito tímida, por incrível que pareça, eu era muito tímida. E aí eu falei, meu Deus. Mas enfim, deu certo. Tô aqui contando histórias há 23 anos. Camila, nesse tempo todo que você conta histórias, conta pra gente como é que você chegou nesse seu jeitinho que é só seu de contar histórias. Aonde você acha que você acertou, que você errou, enfim, fala pra gente como é que é. Pois é, são 23 anos contando histórias. Eu acho que eu errei já em muita coisa. Apesar da gente sempre falar o seguinte, sabe, Leda? Não existe muito certo e errado, muita regra para se contar histórias. Existe presença, existe verdade, existe olho no olho, apesar dessa distância aqui da câmera, existe esse olho no olho, né, que mostra o nosso estado de presença para a história. A gente tem que estar inteiro para a história. Mas claro, coisas assim, corriqueiras, que eu sempre falo para as minhas alunas do curso de contação de história, para os meus alunos e alunos do curso de contação de história, coisas que eu falo para eles, olha, eu já fiz isso e não deu certo, então tentem não repetir, mas o seguinte, isso para mim deu certo, talvez para você encontre um outro caminho. No curso, a primeira coisa que eu falo é exatamente isso, não existe uma fórmula pronta. Não é receita de bolo, não é.
existem vivências. Então, assim, a minha vivência enquanto contadora de histórias trouxe uma bagagem que hoje eu posso passar essa bagagem para as pessoas. Mas é a minha vivência, a minha experiência. Que aí, nessa troca, nessa conversa, muita gente fala, olha, a Camila falou isso, dá certo sim, não dá. Mas que eu errei? Claro, e continuo errando, é assim, errando assim, né? Mas existe uma coisa que chama improviso. E eu costumo dizer que até pro improviso tem que ter técnica, né? Então, assim, a gente... Mas é isso, quando você é de verdade, quando você é inteiro, quando você tá presente, tudo bem errar, tudo bem. Porque você tira de letra, você sabe, você tá seguro do que você tá fazendo. E segurança, quando a gente tá seguro do que a gente tá fazendo, não tem equívoco, sabe? Porque é isso. Se você tá indo por um caminho, você fala, eita, pera, deixa eu ir pra outro. Porque você tá seguro do que você tá fazendo, você tá ali, presente. Que delícia te ouvir, Camila! E conta, você lia bastante quando você era criança? Quem contava histórias pra você? Quando eu era pequena, eu lia bastante, mas assim, eu vou te contar que as histórias, por exemplo, da minha família, eu escutava muito mais oralmente. A leitura veio já na escola. Na escola, principalmente com uma professora da 2ª série, tia Terezinha, que me apresentou, por exemplo, Tatiana Belink. E que hoje, assim, eu amo contar Tatiana Belink, amo ler Tatiana Belink, e eu atribuo muito a essa professora. Muito, muito mesmo, assim. Por conta do amor que ela tinha pelos livros, ela passou esse amor para mim, assim. E eu tive a oportunidade de falar isso pra ela, sabe? Já agora, faz pouquíssimo tempo que a gente se encontrou, eu tava dando uma formação para professores. E ela me descobriu lá, falou assim, peraí, eu acho que essa Terezinha que ela tá falando na palestra sou eu. Muito bonitinho, e eu tive a oportunidade de falar isso pra ela. Então, eu tive as duas vertentes, né, da literatura. Tanto a literatura oral quanto a leitura propriamente dita da minha família e da escola. E como que você escolhe as histórias que você conta? As histórias que eu conto, como eu escolho? Bom, aquelas que realmente permanecem no meu repertório a vida inteira, ou que eu tô lendo hoje e vão permanecer a vida toda, são as histórias que eu me apaixono. São aquelas histórias que me preenchem, assim, que conversam comigo de alguma forma. Essas histórias que elas nos preenchem tanto que elas querem dar vazão, elas querem sair por algum lugar. E através da contação de história, através das histórias que eu me apaixono, eu conto para as pessoas. Qualquer tipo de história. Isso vai desde de fábula até, enfim, contos sagrados, passando por todos os gêneros. Sempre tem uma história de cada gênero que a gente guarda na manga. Eu costumo dizer que essas histórias do nosso coração, essas histórias que a gente se apaixona e que conversam com a gente, são as histórias que o contador de histórias tem sempre na manga, sabe? Para as apresentações. Quando você bate o olho, você fala, eu vou contar essa. Então essas são as que ficam no repertório para sempre. E aí, claro, existem as histórias que são encomendadas, né? Então, de autores, das livrarias, das editoras, que aí essas a gente não tem, assim, tanta escolha. Mas a gente tem que ler, conversar com a história de igual maneira, entender a história, interpretar, criar imagens para poder contar. Mas assim, então eu conto todos os tipos de histórias, tanto as encomendadas quanto as histórias do meu coração, assim. São repertórios diferentes, mas e escolhas diferentes também, com toda certeza. Mas, gente, eu adoro contar história, né? Então, manda aí que eu conto, como diz o outro. Claro que cá entre nós e cá bem entre nós. Claro que existem aquelas histórias que você fala,
Mas não é que a história é chata, não é que a história... É que de repente você não tá naquele momento de que aquela história conversou com você. Então, assim, tudo bem também. Mais tarde, outras vezes, pode ser que essa história converse com você e que você ache essa história o máximo, né? Então, assim, ok, que naquele instante você não gostou muito dela, entendeu? Mas depois, enfim, mas eu conto de tudo, viu? Qual a diferença para você entre ler e contar histórias? Bom, eu colocaria ainda mais uma coisa aí nessa pergunta. A diferença entre ler, contar e mediar. São 3 coisas diferentes, mas olha, essa resposta aqui daria um dia do meu curso. Não, brincadeiras à parte, mas é assim, é isso, assim, é bem verdade. Tem um dia do curso que eu explico exatamente essa diferença, mas resumindo, bem resumidinho, a leitura é aquele negócio assim, que você vai ler exatamente como tá lá no livro, com todas as vírgulas, com todos os Ys e Ws e Vs e X do autor, respeitando a palavra do autor sempre, e você vai fazer uma leitura, né, daquele conteúdo, ok? A mediação de leitura, você também vai utilizar o objeto livro, você também vai utilizar as palavras do autor, porém, você pode fazer perguntas, fazer o suspense, você pode utilizar as vozes para os personagens, você vai utilizar o livro com proximidade do seu público. Então, geralmente para públicos pequenos, você não vai utilizar o objeto livro para público imenso, porque a criança não vai enxergar o que está ali no livro, né? E as crianças gostam de ver as ilustrações dos livros. Então, assim, você vai mostrar essa ilustração, você vai também mediar essa ilustração, pode usar música, você pode, enfim, aí você pode criar em cima dessa história, não desrespeitando a palavra do autor, mas você pode criar uma apresentação para apresentar o livro. Deu para entender mais ou menos? Eita, o assunto é longo, viu? E a contação de histórias? A contação de histórias é muito como a gente bebe essa história. Porque eu costumo dizer que 50 contadores de histórias contando a mesma história serão 50 histórias diferentes. Por quê? Porque justamente é o como eu bebi daquela história, o como que eu entendi aquela história, quais as imagens que eu criei dessa história que eu vou botar na minha palavra. Geralmente eu não uso o objeto livro quando eu conto histórias, porque aí eu já denomino mediação de leitura quando eu uso o livro. Então a contação de histórias é basicamente a oralidade. Claro, se eu vou contar uma história que existe num livro, eu vou também respeitar aquela palavra daquele autor, com começo, meio e fim, o encaminhamento da história, mas eu sempre vou dizer que é uma adaptação livre, porque é muito do olhar do narrador para aquela história, quando a gente conta. Então, assim, diferencinhas básicas, vai. Foi o que eu falei. A história, assim, o assunto é longo, mas um resuminho do resuminho é mais ou menos isso. Em 2017, você escreveu seu primeiro livro, Muxaleca, o ET Sorridente. Conta pra gente como é que foi esse processo. Pois é, eu acho que de tanto eu contar, eu acabei escrevendo algumas histórias. E o primeiro livro que eu lancei foi em parceria com uma dentista, foi o Muxaleca, o ET Sorridente, pela Giostre, em parceria com a Érica Regina de Souza, porque é assim, e ilustrações do Heron Miranda, preciso falar, lógico, das ilustrações. E aí, ela me procurou na época, que ela estava muito afim de fazer um projeto que falasse também de higiene bucal, né, enfim, de como cuidar dos dentes para as crianças pequenas.
Então a gente escreveu junto a história do Mutialeca e ela escreveu como se fosse um guia de perguntas e respostas para os cuidadores dessas crianças. E a gente lançou junto. Foi bem bacana, vou dar uma pincelada aqui para vocês. É a história justamente de um ET que chega aqui na Terra. E aí, meu Deus do céu, ele vai parar lá no quarto do menino, mas quando ele vai falar, misericórdia, Senhor, né? Então, todo cheio, o dente dele, ai meu Deus, ele se perdeu, mas a boca dele tá podre. E aí o menino, então, vai ajudá-lo a recuperar os seus dentes, né? Então, assim, é uma saga para levar o Mutialeca para escovar o dente e na dentista, inclusive. Mas é isso, foi mais ou menos esse o processo e foi muito bacana. A gente lançou primeiro em São Paulo, na Casa das Rosas, depois aqui em Santos. Foi bem bacana. Eu acho que, inclusive, ele tá até esgotado. Na sua opinião, qual o papel do professor quanto agente de estímulo à criatividade e possível apresentador, em muitos casos, do universo dos livros infantis para crianças? Foi uma professora que me apresentou o mundo da literatura infantil. Então, minha resposta para essa pergunta, qual a opinião do professor como agente de estímulo à criatividade, à imaginação? O professor é de fundamental importância para isso. Eu costumo dizer que se eu voltasse à minha vida de professora, eu seria muito mais contadora de história. Na época em que eu dava aula, eu já contava muitas histórias, mas eu acho que eu contaria muito mais. Eu leria muito mais. Eu apresentaria muito mais livros para os meus alunos, independente do conteúdo que estiver apresentando, que estiver ensinando. Porque é isso, todos os conteúdos da escola, o conteúdo formal, aquele, né, da grade curricular, a gente tem que cumprir, mas cada um deles tem uma história, cada um deles vai te ajudar. Cada história dessa vai te ajudar a ser um fio condutor para você ensinar. Se eu pudesse viver minha vida de professora de novo, com toda certeza eu seria uma professora muito mais contadora de histórias. Muito mais mesmo, porque o professor tem fundamental importância nessa questão da criatividade. Sem dúvida, mas sem dúvida. Para quem quer contar histórias, qual é o seu conselho? Meu conselho para quem quer começar a contar histórias: primeiro, muita responsabilidade. Muita responsabilidade com a palavra. E conte muito. Conte. Porque só contando muito a gente vai encontrar a nossa própria voz narrativa. Assista muitos contadores de histórias. Vá a apresentações, assista na internet muitos contadores de histórias. Escute, leia muito, lê. Tem que ler. Para ser um bom contador de histórias, a gente tem que ser um bom leitor também e um bom escutador. Leia o mundo, leia as pessoas. E acima de tudo, assim, para que você compreenda todo esse universo gigante da contação de histórias, porque é um universo gigante mesmo, eu indico que você faça um curso, para que você compreenda o que está por trás do meu rosto, o que está por trás da minha voz, o que está por trás da leitura, o que está por trás da oralidade, que tem muita coisa envolvida na contação de história, muita mesmo. Para que você compreenda tudo isso, eu aconselho de verdade, verdadeira, que você procure um curso de boa qualidade, com pessoas bacanas, sabe, assim, que manjam do assunto mesmo. Esse é o caminho, assim. Não para de ler. Tem muitos livros bacanas a respeito do assunto. Leia, tenha esse acesso, sabe? Mas o principal, a gente só se torna um bom contador de histórias a partir do momento que a gente conta e que a gente encontra a nossa voz
narrativa, todas as nossas vozes narrativas, as vozes que nos habitam. Como você vê o papel das histórias nos dias atuais? Os contadores de histórias nos tempos atuais. Os contadores de histórias, eles sempre existiram, desde que o mundo é mundo, né, minha gente? Mas eles voltaram e nós, eu me incluo, nós voltamos com força total no início dos anos 2000, lógico, na verdade, no início dos anos 90, mas nos anos 2000 com muito mais força, justamente porque além de passar a cultura, assim como era antigamente, né, que os contadores de histórias eles ensinavam sobre o inexplicável, ensinavam sobre a cultura, além disso, o contador de história atual, ele tem também a função de agente facilitador, né, da leitura, do livro e da leitura. Então, a gente também agrega tudo isso, mas eu continuo dizendo que um contador de histórias é aquele que cura através das palavras. Se a gente sabe a história que contar na hora certa, essa história ela vai entrar no coração das pessoas de uma tal forma que essa história pode salvar, curar. Então, um contador de histórias, como diz Andréia Souza, uma contadora de histórias colega minha, ela diz o seguinte, que o contador de histórias é um benzedor. E realmente eu acredito nisso. Então, nesses tempos tão malucos, onde a gente precisa se humanizar, as histórias humanizam. É importante para você ler para os filhos? Tem circunstância, local, horário, indicações? Como é que você vê tudo isso? Claro, de fundamental importância a gente ter esse momento de leitura com os filhos. Claro que eu sei que a gente vive num mundo onde se precisa trabalhar, onde se precisa muitas coisas, um mundo onde de repente as mães são solo e tem acúmulos de função. Eu sei de tudo isso. Mas se a gente tirar um tiquinho do nosso tempo, não precisa ser muito não, para ter esse momento de leitura, ou de contar uma história mesmo, de contar a sua própria história. Crianças adoram saber as histórias dos pais, da infância dos pais. Esse momento do olho no olho, sabe? Do aconchego. Esse momentinho. Você pode ter certeza que são momentos que vão ficar assim pro resto da vida. Eu lembro muito claramente desses momentos, assim, da minha infância. Lembro da minha mãe, lembro do meu pai, lembro da minha tia, lembro da minha avó, que contava as histórias de Lampião, que cantava. Então, assim, esses momentos eles vão ficar marcados para sempre. E com toda certeza, além de, claro, você incentivar a leitura, é esse momento de carinho, é esse momento do aconchego, como eu disse antes. Camila, você é especial, sabia? Olha, eu acompanho muito o seu trabalho, suas lives. Eu me emocionei junto com você com a partida do seu pai. Me alegrei com você na live do seu aniversário. Enfim, aprendi, me diverti junto com você. Você é daquelas pessoas que a gente agradece por existir, sabe? E agora eu gostaria que você contasse pra gente como é que faz para patrocinar os seus trabalhos, para comprar suas camisetas, que são lindas, para apoiar de qualquer forma o seu trabalho. Como as pessoas podem fazer? Pois é, temos uma coleção de camisetas. Você sabe que eu falo tanta coisa de vez em quando, assim, é que aí eu vou falando, e uma dessas coisas que eu falo viram pérolas, que as pessoas replicam. Falam, porque a Camila falou isso. A Camila uma vez falou que palavra é curativo da alma. Camila falou uma vez que contos dizem sem dizer. Algumas coisas que inclusive eu falei aqui nessa entrevista. Não é? E aí, coisas que eu costumo dizer muito, e que aí eu falei... Aí eu sempre falava assim, nossa, isso dá uma camiseta, isso dá uma frase de camiseta, isso... E aí eu tomei coragem e falei, bora lá, vamos fazer esse negócio aí.
Aí fui, fiz o design da camiseta, me meti a besta de fazer isso, mandei lá pra confecção, falei, olha, eu quero assim, assim, assado, simples, mas que mande o recado. E aí tem, então, o Camila Genaro Store, com as camisetas Somos Vestidos de Histórias, Contos Dizem Sem Dizer, Era Uma Vez um Lugar onde Tudo é Possível, definições de contar histórias, enfim, são 7 modelos de frases que eu vi falando por aí. E eu acho que vem outras também, né? Porque se é uma coisa que eu continuo falando, são coisas assim que viram pérolas, vira meme, para dizer, para ser mais moderna, né? Para ser mais moderna, vira meme, né? E aí, claro, e o meme acaba virando camiseta. Pois é, são tempos estranhos, né? São tempos em que a arte e a cultura necessitam de apoio e valorização. Valorização financeira também, sim, porque a gente é valorizado pelas pessoas que nos acompanham, mas a gente precisa de valorização financeira também, porque os boletos chegam, né, gente? Não tem jeito, o boleto chega. E aí tem como me apoiar agora pelo Pix, né? Tem o Pix 13 997966036, então com qualquer valor, com qualquer quantia, e dizer que eu tô todos os dias ao vivo no YouTube às 18h30. Na verdade, eu falo todo dia, gente, mas não é todo dia. É de segunda a sexta, às 18h30 no YouTube Camila Genaro. Então continuo fazendo as lives, continuo fazendo o programa diário lá. E pra gente se encontrar, pra gente, né? Eu adoro esse negócio do ao vivo. Eu gosto de encontrar as pessoas. Por mais que a gente esteja distante fisicamente, eu me sinto bem próxima. Então é isso. Tem como apoiar o meu trabalho e comprar as camisetinhas também. Ah, e tem o curso, tem os cursos. O curso A Arte da Narrativa, tem o curso Os Fios da Narrativa, tem o curso Os Recursos para se contar histórias em diversos espaços e lugares, tem o curso de objetos. Então fiquem ligadinhos também lá no Instagram, @camila.genaro, que eu sempre coloco as datas, enfim, dos cursos quando eu abro, tá bom? Quando eu abro turma. Obrigadíssima por isso, por esse espaço. Muito, mas muito obrigada por ter participado dessa maneira tão generosa da Hora do Conto Conversa. Obrigada por nos encantar, por colorir esses dias tão gris que temos passado. Obrigada, Camila. E ó, um beijo e faz peixinho comigo. Ah, meu Deus, obrigada a vocês, obrigada minha gente toda, vocês que estão assistindo aí essa entrevista, você Leda, todo mundo da Hora do Conto, muito obrigada por esse espaço, por a gente construir juntos, porque é isso, é uma construção diária, né? Construção de amizades, construção de afinidades, essa construção de afeto. Então sigamos construindo, contando histórias. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Beijo bem grande para todo mundo. Faz peixinho, minha gente! Gostaram dessa entrevista? Então você não pode perder muita coisa boa que ainda está por vir. E também as coisas ótimas que já estão disponíveis nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua presença, um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!